Minha saudação a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero ler aqui Ezequiel 24, versículo 24. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis, e quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus. Eu quero entrar aqui na mensagem e meditar um pouco nessa mensagem aqui. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. É poucas coisas, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Olha, aqui no parágrafo 25 da mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, que diz assim, no versículo 25, diz assim: e em Ezequiel, onde eu li agora, 24, eu desejaria colocar esta escritura dentro, atando isto desde o Antigo Testamento até aos profetas, até ao Novo Testamento, de modo que você entenda que é de ponta a ponta, desde Êxodo, do princípio ao fim. Assim, os servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez farei, e quando isto suceder, então saberei que eu sou o Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eu quero ir bem para frente aqui, porque eu quero resumir poucas coisas aqui. Olha, meu irmão, minha irmã, no parágrafo 32, já no fim, diz assim: até mesmo os fariseus dos dias de Jesus disseram: mostra-nos um sinal do céu. Porém Jesus replicou a eles que receberiam um sinal: vós já recebeste um sinal, disse. Sabeis diferenciar os céus, podeis olhar nesse sinal. Dizeis se está de um vermelho sombrio, amanhã haverá tempestade. Vocês sabem fazer isso. Se eles houvessem olhado num sinal, eles haveriam olhado para ele conhecido que ele era o sinal de Deus para eles. Por quê? Os fariseus não sabiam que Jesus era o sinal de Deus para eles, quando era o sinal da Escritura, cumprimento da Escritura do dia. Eles diferenciavam o que Jesus falou aqui, mas não sabiam diferenciar isso aqui. O verdadeiro sinal, o sinal de Jesus Cristo na terra. Cada profeta na terra ele é um sinal. Jesus Cristo é um sinal, foi um sinal também aqui na terra, mas eles não puderam ver. Olha, saber diferenciar os céus, podeis olhar nesse sinal, dizeis se está de um vermelho sombrio, amanhã haverá tempestade. Sabia tudo isso. Se eles houvessem olhado no sinal, eles haveriam olhado para ele e conhecido que ele era o sinal, o próprio Deus. Era o sinal, Jesus Cristo. Era o próprio sinal de Deus, o próprio sinal de Deus. Ele era o Deus, o sinal de Deus para ele, porque as suas profecias concernentes a ele estavam sendo cumpridas diante de seus olhos. Se eles pudessem ver isso aqui, Jesus Cristo era as Escrituras de Deus se cumprindo, o sinal de Deus, as Escrituras do dia se cumprindo perante os seus olhos, mas não poderiam ver, como não podem ver hoje, irmão Branati. Olha,
Porque era o sinal de Deus para ele, porque as suas profecias concernentes a ele estavam sendo cumpridas diante de seus olhos. Porém, eles ainda esperavam por um sinal. Quando o maior sinal estava ali, as profecias se cumprindo, é o maior sinal. E as pessoas ainda pedem sinal, como eles pediram a Jesus, e não podiam ver o verdadeiro sinal. As escrituras do dia se cumprindo é o verdadeiro sinal, que se deixam passar por alto. 36. Quão grande é que o homem faça isso? Olha, meu irmão, minha irmã, quão estranho é que o homem faça isso, que espere por um sinal, quando um sinal está bem com eles, e eles esperando um sinal. É estranho, bem entre eles. Agora Israel havia entrado nessa condição terrível, como também está os gentios hoje nessa condição. E algumas vezes a tortura que esse sinal tem que passar é espantosa. A tortura que Jesus passou para provar o sinal de Deus, que ele era o Messias, é uma tortura espantosa. Como nós vimos aqui, Ezequiel sofrendo a tortura espantosa. Olha, meu irmão, minha irmã, nós encontramos aqui que este jovem profeta chamado Ezequiel constantemente tornou-se um sinal o tempo todo, como ele torturou a si mesmo. Um lugar aqui nós encontramos onde ele se deitou sobre seu lado esquerdo por 390 dias, deitado só de um lado. O profeta Ezequiel, jovem profeta, Deus disse-lhe que para apanhar algumas favas e um pouco de guisado, colocar tudo junto e cozinhar e colocar isto ao seu lado e colocar sobre um ladrilho e deitar-se somente sobre seu lado esquerdo, sem virar-se por 390 dias. Uma tortura. Porém, nisto, e então disse: vira-te sobre teu lado direito e deita-te ali 40 dias novamente. Essa é a tortura que acompanha o sinal. E ele disse aqui: o que você está vendo? Ezequiel disse: porque estás levando a iniquidade do povo. Você, Ezequiel, está fazendo isso aí porque está levando a iniquidade do povo. Cada dia eu contarei um ano para eles. Cada dia eu contarei um ano para eles, sendo que cada dia ele deitava-se ali. Isso significava um ano que eles estariam em cativeiro. Ele estava fazendo aquilo ali, e aquilo ali estava significando um ano para eles no cativeiro. Glória a Deus, aleluia. E que suas iniquidades seriam lembradas a Deus, e Deus não ouviria mais suas orações. Ele estava passando por aquela tortura ali, mas era mostrando que o povo ia passar, que Deus não ia mais ouvir suas orações. Porém,
a tortura que esse homem teve que passar, porque isso seria necessário? Muitos têm se perguntado por que tal coisa seria necessária para um homem fazer. É porque esse povo não lê a palavra e eles não oram. Deste modo, Deus é soberano e Ele envia seu profeta para ser um sinal. Era um sinal para aquele povo que ia passar muito tempo no cativeiro. E ele passou todo aquele tempo deitado de um lado e deitado de um outro, sofrendo uma grande tortura. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler, e elas não oram, porque elas estão têm outras coisas para fazer, não quer ler as escrituras. E elas não oram, porque elas têm outras coisas para fazer. Elas não podem tirar um tempo para orar. E a Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para este dia moderno ou para qualquer dia. A Bíblia não tem ação para as pessoas. Não tem ação. Foi excesso de um pequeno grupo. Você sabe, eu creio que foi Paulo que disse: vós sois epístola de Deus, lida por todos os homens. Deus usa pessoas como sinais para mostrar seu sinal. Vós sois epístola, lida por todos os homens. Mas ali está mostrando um sinal. Aleluia, glória a Deus. Deus usa a pessoa como sinais para mostrar seu sinal. E muitas vezes esse sinal, e quase que toda vez, a não ser que seja com o povo eleito, deixam esse sinal passar por alto e ele é criticado, escarnecido, lançado fora e considerado reticente. Tirando do povo eleito, os sinais de Deus são criticados, são rejeitados, escarnecidos. Até mesmo no Antigo Testamento, nos dias dos profetas, eles eram considerados pessoas mentalmente perturbadas. Todo homem de Deus, o mundo considerava ele como uma pessoa mentalmente perturbada. Isso é como eles consideravam. Como João Batista, chamavam de louco. Jesus mesmo, chamavam de louco. Eles pensavam que aqueles profetas eram psiconeuróticos, que eles tinham algo errado com suas mentes. Eles pensavam isso. E não era isso. É porque eles criam na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eles os viam vir do deserto. Já começava por aí. Via que eles vinham do deserto e operavam sinais, e então retornarem ao deserto novamente. Eles não ficavam em lugar povoado, eles iam para o deserto novamente. Por isso eles achavam que eram pessoas mentalmente ruim. E eles zombavam deles, porque eles não conheciam a Escritura. Por isso, Jesus disse aos fariseus uma vez, concernente à ressurreição, eles disseram: nós tínhamos a lei diz que se um homem
irmão morrer e deixar uma mulher sem filho para ele, ele e o irmão dele tome a mulher e suscite filho ao morto. E disseram: nós tínhamos um que teve 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar semente. E então seu irmão a tomou e logo morreu. E adiante, até ao 7. E finalmente a mulher morreu. Disseram agora, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Olha aqui a pergunta deles. Oh, eu amo essa palavra. Jesus disse: sempre errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oh, como ele proclamaria intrepidamente isso hoje, como ele colocaria, como ele proclamaria intrepidamente isso hoje, se ele estivesse aqui de pé. Sempre errai, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. O poder de Deus está associado na Escritura. Por isso que Jesus disse: não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, porque o poder de Deus está associado à Escritura. Vós errais não conhecendo. Então ele prosseguiu para dizer: na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Agora ele não disse que seriam anjos, mas seriam como os anjos. Não é que um homem morre aqui e vai ser um anjo, uma mulher morre aqui e vai ser um anjo. Seria como os anjos, mas seriam homens e mulheres, mas como os anjos. Agora ele não disse que seriam anjos, mas seriam como os anjos. As glândulas sexuais estariam fora deles. Eles não se casam nem se dão em casamento, porque no corpo teofânico não tem glândulas sexuais. É isso. Como um anjo também não tem, só que é homens e mulheres. Nós estamos vivendo no dia da mortalidade, ou do mortal, dia de reino mortal. Porém está chegando um dia quando há um reino imortal que se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Esse é o reino que todo crente, todo cristão está esperando. Já se encontra com ele no coração. O reino que nunca passará, nunca se extinguirá, nunca se acabará. É um reino eterno. Aleluia, glória a Deus. Por enquanto estão morrendo, mas vai passar esse reino mortal e vai entrar o reino imortal que se aproxima. E esse reino imortal é onde os redimidos viverão. Aleluia. Nós não vamos trocar isso por nada. É onde os redimidos viverão. Nós não vamos trocar isso por nada. Quando você tem o conhecimento disso, toma o conhecimento disso. Seu entendimento é aberto, os olhos do seu entendimento é iluminado para conhecer essas coisas. Então você não vai trocar isso por nada nesse mundo. Onde os redimidos viverão, aqueles que têm sido redimidos e têm a vida que deixa este corpo para retornar ao Deus que a deu, retornará novamente da árvore da vida algum dia para reinar para sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olhem, irmãos e irmãs, o irmão Brando diz aqui mais adiante:
Noé foi um sinal para seu dia, para o povo do juízo vindouro, para 48. Noé, em seu dia, foi considerado um fanático. Ele foi um profeta, ele foi considerado como quem não tinha a mente boa. E o homem martelou com afinco por ano após ano, construindo uma arca, quando nem mesmo havia água sobre a terra, a não ser a que estava nas nascentes. Por isso eles não acreditaram que iria chover, mas Deus falou para ele: vai chover. E Noé dizia o que Deus dizia: vai chover. Eles só poderiam ver as águas das nascentes, mas Deus disse que iria chover, e Noé disse: vai chover. E afincou isso muito forte e martelou forte, fabricando a arca para quem quisesse escapar. É o que nós estamos fazendo hoje. A arca hoje é Cristo, é a palavra. É você entrar dentro desse redil, é você entrar dentro dessa nave da palavra, para você escapar dos juízos que vai cair nessa terra. Olha, e ele predisse algo que era ridículo para a mente carnal. Nunca tinha chovido. Agora o homem aqui dizendo que vai chover. Isso aí para a mente carnal era ridículo, mas era Deus que estava falando. O profeta é a boca de Deus para o mundo. Nada é impossível para Deus. E era Deus que estava falando que iria chover. Não tinha como falhar. Quem não acreditou morreu. Morreu afogado no juízo de Deus. Ele predisse algo que era ridículo para a mente carnal. Ele disse: vem água do céu. Eles colocavam um aparelho naquele tempo lá, porque a Bíblia diz que a ciência estava como hoje. Eles poderiam colocar o aparelho lá em cima e não encontrar água. Mas nós temos que acreditar no que Deus disse. Às vezes nós olhamos no tumor e vê o tumor ali, mas nós temos que acreditar que pela sua pisadura vamos sarar. Não sei como vai sair, como vai desaparecer, mas eu estou vendo um lugar limpo, sem um tumor. O médico pega e diz: o tumor está aqui. É o que a ciência sabe, mas a fé remove o tumor. Então, coisas que a pessoa pensa que não está ali, está. Eles não podiam ver água e a água estava lá. Às vezes a pessoa não pode ver a cura numa pessoa e a cura está ali. Para aqueles que creem, que têm fé, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vem água do céu, sem dúvida alguma, que muitos diriam para ele: mostra-me onde está. Foi Deus que falou. Não precisa mostrar nada, Deus falou. A ciência diria: eu posso provar que não há água ali em cima. Todavia, se Deus lhe disse que ela vinha dos céus, Deus cuidará que sua palavra seja cumprida. Deus cuidará, Deus colocará água lá. Deus fará com que apareça água lá. Mas se a água vier do céu, falou que viria do céu, vinha do céu mesmo, porque nós cremos no que Deus fala. Não é o que a nossa visão está vendo, não é o que nossos sentidos estão declarando, é o que Deus falou, aleluia. Não é o que as pessoas estão falando, não é o que nossa visão olha, vê e julga por a visão. O tato pega tudo que é científico, cheira, vê. Não é por isso aí. Nós estamos considerando o que Deus falou. É a palavra de Deus, é a promessa que nós estamos considerando, aleluia.
E enquanto não havia ainda água à vista, ao passo que nunca houve uma nuvem no céu, nunca choveu uma gota, não havia tal coisa como chuva. Todavia, todo o tempo, Noé estava preparando a arca para a chuva. Era uma evidência viva que este profeta cria no que estava falando, pois ele estava aprontando-se para isso, para uma coisa que ninguém via, mas Noé estava aprontando para isso, para quem quisesse escapar. Parecia uma loucura, o mundo chamava de louco, mas o que o mundo chama de louco, Deus chama sabedoria. Sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a loucura de Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Mas a sabedoria de Deus, que para o mundo é loucura, eles não acreditaram, acharam que era uma loucura. Era a sabedoria de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pois ele estava aprontando-se para isso. Ele não via, mas Noé estava aprontando a arca. E qualquer pessoa que verdadeiramente crê no que está falando, se aprontará para isso. Ele só se aprontava porque ele queria. Se ele não quisesse, ele não estava se aprontando. Noé queria. Posso parar bem aqui apenas um minuto sobre o dia de Noé? Como Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Se as igrejas hoje crescem no que estão falando, eles praticariam o que falam. Como nós poderíamos estar construindo grandes estátuas de construções e milhões de dólares em edifícios e grande expansão de organização e coisas assim, pregando que Cristo volta a qualquer hora e fazendo essas coisas grandes? Como nós poderíamos continuar a olhar para as nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus e entrando no mundanismo e trazendo para dentro da igreja, trazendo o mundanismo para dentro da igreja e pregando que Jesus está voltando e misturando, e nós o permitimos? Está provando que não crê, porque se cresce não estaria fazendo isso. Por causa da popularidade e por causa da opinião popular e divergências denominacionais, tentando superar em crescimento a próxima organização, uma querendo superar a outra organização. Como nós poderíamos praticar o que nós pregamos? E o mundo vê isso, eles sabem disso. Agora Noé estava produzindo o que ele estava falando. Se ele disse que viria água e destruir a terra, ele estava produzindo uma arca para se livrar do juízo que ia cair. Ele estava acreditando. Mas Noé estava produzindo o que ele estava falando. Ele disse: virá uma inundação de juízo sobre esta geração injusta, e Deus derramará a chuva do céu, e ele inundará a terra inteira. E não somente ele estava fazendo isso, porém ele estava fazendo um meio de escape e proclamando ao povo para vir aí. Então ele estava crendo, amém? Porém eles não davam ouvido a ele. A coisa está aí, que eles não davam ouvido a ele.
Porém, Noé, como profeta, foi um sinal para aquela geração. Sempre um profeta é um sinal para aquela geração. Por isso que nessa era, Deus enviou o profeta Elias, antes que havia um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa terra vai se queimar como estopa, como palha. Mas antes desse grande e terrível dia, ele enviou Elias para tirar o seu povo fora do mundanismo, do denominacionalismo, para a palavra de Deus, para ir no arrebatamento, porque senão Deus ia queimar com maldição. Mas ele mandou o aviso logo antes para tirar aquele que quisesse escapar da ira que vai cair, dos juízos que vão cair nessa terra, do fogo. O dia de Noé foi água, hoje é fogo. Então, meu irmão, minha irmã, está aí a via de escape. A via de escape é nosso Senhor Jesus Cristo. É sua palavra, é o perdão que Ele está dando agora. Aceite no seu coração. Receba Jesus como seu único suficiente Salvador. E você tem a vida eterna. Amém. Deus nos abençoe a todos que ouvirem.